Hoje eu vim aqui para compartilhar com você o case da Cleveland Clinic, que fica em Ohio, nos Estados Unidos. E ele mostra uma coisa que a maioria dos líderes ainda não entendeu. Que as pessoas, elas não se conectam apenas com as tarefas delas, mas elas se conectam com o porquê elas fazem essas tarefas, com o sentido de cada tarefa. Claro que a empresa não foi assim por espontaneidade fazer toda essa mudança. Primeiro ela passou pela crise, pela famosa crise. E quando ela foi fazer um diagnóstico dentro da empresa, ela percebeu que metade dos seus colaboradores estava super engajado e poderia transformar a empresa com as mudanças que eles estavam pensando, e a outra metade estava totalmente desengajada. Então eles começaram uma transformação interna de mudança de cultura. E aí veio a mudança, que é a mudança cultural. Em vez deles priorizarem os cargos, eles começaram a trazer o foco, o reforço para o propósito. Em vez de reforçar os cargos, eles começaram a reforçar o propósito dentro da empresa. E essa mudança incluía todo mundo. E quando eu falo para você todo mundo, é porque é todo mundo mesmo. Eram os médicos, os enfermeiros, o administrativo, os seguranças, recepcionistas, inclusive o pessoal da limpeza. Eu falo inclusive porque geralmente quando a gente faz uma mudança interna corporativa, organizacional, dificilmente o pessoal da limpeza participa dela. Mas nesse case vocês vão ver o quanto foi importante. Inclusive, foi até um medidor de toda essa transformação. Porque quando alguém entrou lá no hospital e perguntou para a pessoa que estava limpando: o que você faz aqui no hospital? A pessoa, ao invés de dizer eu limpo os corredores, ela disse: eu ajudo pacientes a se recuperarem mais rápido, porque um ambiente limpo evita infecções e traz mais segurança para quem está lutando pela vida. Pegou a mudança. A tarefa era realmente limpar, mas o propósito era cuidar de vidas. E isso muda completamente a forma como alguém trabalha. Porque dificilmente esse colaborador ele vai ficar procrastinando para ir trabalhar na segunda-feira. A psicologia positiva, que é a ciência que estuda o bem-estar, já está sabendo disso faz muito tempo e fala muito sobre isso. De que o ser humano ele não é movido apenas pelo dinheiro ou pela pressão que é imposta sobre ele. Ele realmente precisa se sentir conectado com as pessoas à sua volta, com as pessoas com quem ele trabalha. Ele precisa sentir que o que ele entrega é contribuição para outras vidas, que o que ele faz é reconhecido pelas pessoas à sua volta e, principalmente, tudo isso tem um significado. E aqui seja até um ponto de reflexão para você, porque eu tenho certeza absoluta que teu time sabe o que fazer, ele entende das tarefas dele. Mas será que ele sabe o porquê ele faz o que ele faz? Sem propósito, o trabalho vira apenas uma sobrevivência, é um jeito de arranjar dinheiro. E a pessoa ela começa a se sentir apenas como uma tarefeira. E o mais interessante desse case é que a transformação ela não veio de motivações, de grandes situações motivacionais, com pequenas transformações diárias. Com líderes reconhecendo o impacto humano, equipes entendendo como contribuem para o todo, a valorização de todas as funções, o respeito e o senso coletivo de missão. Eu já estou finalizando aqui, mas antes de eu finalizar, eu quero te contar quais foram os principais resultados que a Cleveland Clinic conseguiu com todas essas mudanças. Primeiro de tudo, ela conseguiu uma satisfação que saiu de 55% para 92%. E o engajamento versus o desengajamento subiu primeiro era 2,57 pessoas engajadas para uma desengajada, e depois foi de 10,2 pessoas engajadas para uma desengajada. Então, foi feito até um artigo pela Gallup, e que foi um exemplo para o mundo inteiro, tido como um world class, que é para a gente pegar esse case de sucesso e aprender algo para nossa empresa, algo para nossa área.
Então, olha, fica aí para você essa proposta, né? Desse World Class. O resultado mais valioso, mais poderoso desse case da Cleveland foi que cada colaborador conseguiu se enxergar, independente do cargo que tinha, como um cuidador, como uma das pessoas ali que estava disponível para contribuir com a cura de cada cliente que entrava ali, de cada paciente que entrava ali. Inclusive, eles se deram até o nome de caregivers, que significa cuidadores. Então, como eu mesmo disse lá no começo, todos participaram, então todos se veem como caregivers, desde o médico até o pessoal da limpeza. E isso mudou como eles veem a forma deles trabalhar, isso trouxe mais engajamento, mais motivação, todos esses resultados incríveis que eu contei aqui para você. E por isso eu quero te provocar a fazer alguma situação, como aqui no Cleveland Clinic, pequena, mas que diária e que transforme a cultura da tua empresa para melhor, para que as pessoas tenham vontade de trabalhar todos os dias, com brilho nos olhos, com vontade no coração e dando o seu melhor,